Um shalom de paz para todos os ouvintes, amados ouvintes da palavra do Senhor. Amados, em Lucas do capítulo 24, no versículo 36, glórias a Deus, fala da aparição de Jesus aos 11, depois que ele ressuscitou dos mortos. Está escrito assim, no versículo 36, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocais-me e vides, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria que estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram uma parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderes as Escrituras, e disse-lhe: assim está escrito, e assim convenha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-o a eles, se apartou deles, e foi levado aos céus. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amados queridos ouvintes, essa palavra fala de revestimento de poder. Revestimento de poder. Lucas 24 a seguir. Amados queridos ouvintes, nessa passagem bíblica, o Senhor Jesus Cristo, após ressuscitar, vitorioso, ordena aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Antes de sair de Jerusalém para evangelizar outras cidades, os discípulos de Jesus precisam do revestimento de poder do Espírito Santo para testificar, meus amados ouvintes, da sua palavra nos dias de hoje. Não é diferente. Antes de sairmos da igreja onde congregamos para levar o evangelho a outros lugares, precisamos do quê? Do revestimento do poder do Espírito Santo, de acordo com Atos 1:8. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Aleluias, que promessa do Pai é esta? A que Jesus se refere? Sem dúvida, amados ouvintes, é aquela promessa da efusão gloriosa do Espírito Santo, que o Pai já havia feito pela boca dos seus profetas, pela boca do profeta Isaías também. O Senhor já havia prometido: porque derramareis águas sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, e derramareis o meu Espírito sobre a sua posteridade e as minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Isso está na carta de Isaías 44:3. Pela boca do profeta também Ezequiel,
O Pai já havia feito essa promessa, dizendo: porei dentro de vocês o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Aleluia! Fareis que andeis nos meus estatutos, aleluias, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 27, aleluia. Amados ouvintes, pela boca do profeta Joel, glórias a Deus, pela boca do profeta Joel, o Pai já havia feito esta promessa, de forma bem mais abrangente, para dizendo também: há de ser que depois derramareis o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias eu derramareis o meu Espírito. Glórias a Deus. Joel capítulo 2, 28 ao 29. Glórias a Deus. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém. Amados, primeiro, Jerusalém é o centro espiritual de todo o mundo. Não é Roma, nem o Vaticano. Todas as intenções do mundo, judaicos e cristãos, amados ouvintes, estão direcionadas a Jerusalém. Por quê? O próprio Jesus disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. Mateus 5,35. Jerusalém foi o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou, o lugar onde Jesus ascendeu aos céus, e é por lá mesmo que ele voltará em glória. Jerusalém foi o lugar que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no Pentecostes. Aleluia. Em Atos 1,8 Jesus disse que a evangelização mundial deve começar por Jerusalém. Em sentido espiritual, Jerusalém representa, amados ouvintes, o quartel-general onde adoramos e servimos a Deus. É a igreja em que congregamos, onde devemos esperar a promessa do Pai até sermos revestidos do poder do Espírito Santo, o que se cumpriu, amados ouvintes, em Atos capítulo 2. Até que do alto sejais revestidos de poder. Amados ouvintes, a expressão revestir é o mesmo que vestir a veste, é um dos símbolos do Espírito Santo. Ser revestido de poder é o mesmo que vestido de poder. Aleluias. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão foi revestido do Espírito do Senhor. Em Atos 1,8 Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Aleluias. Paulo escreveu também dizendo: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 10 a 11. A palavra de Deus, aleluia, nos aconselha, dizendo: no demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aleluias, glórias a Deus. Pois vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorarás contra ele a sua bandeira. Amados ouvintes, precisamos do revestimento do poder para vencer todo o mal. Em Lucas 10:19 Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos farás dano algum. Maior é o que estás em nós do que aqueles que estás no mundo. Amados ouvintes, pegue essa palavra, que o Senhor o abençoe abundantemente nessa manhã, aleluias, para a sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, não deixa-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Pai, no nome de Cristo Jesus, papai, eu intercedo por essa alma preciosa, por essa família, por essa casa, pelos filhos, pelas crianças. Pai, guarda e livra de todo o laço do passarinheiro da peste perniciosa.
Papai, venha de encontro com essa família, restaurando, fortificando. Aonde essa pessoa colocar a planta dos pés, que ela seja bem-sucedida, abençoada, restaurada, Pai. Quebra, Senhor, também todo laço do inimigo, todo laço de inveja. Senhor, entra com providência pelas causas impossíveis dessa mãe, desse pai, dessa família. Pai, no nome de Cristo Jesus, Papai, essa pessoa que se encontrar enferma agora, seja completamente curada. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, entra agora nesse lar, nessa casa, nessa família, restaurando, Senhor, restaurando as vidas, dando saúde, libertação total. No nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai, manifesta a sua glória por sobre essa vida, sobre este homem, sobre esse ministério, sobre essa casa. Senhor, vem restaurando, fortificando. Quebra, Senhor, todo laço de maldição hereditária, maldição geracionais. Quebra, Pai, no nome de Cristo, eu repreendo todo mal, toda enfermidade que está no corpo desse homem, dessa mulher, dessa criança. Eu removo e destruo em nome de Jesus. Que Deus o abençoe a vida de cada um nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um shalom de paz.